Oi, pessoal de casa. Hoje a gente está aqui com mais um Visão Paralela para esses visionários que estão aí do outro lado da telinha para acompanhar mais um episódio da gente. E hoje nós vamos falar de um assunto que me interessa muito, que eu acho que interessa muitas pessoas: o ateísmo. Você nunca parou para pensar o que a religião te traz ou não te traz, quais os benefícios que ela te faz? E aí, Patrícia, como é que você está hoje? Gente, eu tô super animada, estou bastante ansiosa também com o assunto de hoje. E a gente vai receber um convidado super especial, alguém tem um carinho enorme, alguém que é muito conhecedor e competente daquilo que ele fala, o doutor Sestari. Vamos ver? Vamos lá, então vamos começar mais um hoje. Vamos soltar a vinheta e depois da vinheta nós vamos conhecer esse grande homem. Vamos lá. Bora! Como vai, Cestário? Como é que você está hoje? Seja bem-vindo à Visão Paralela. Boa tarde, Cici. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar com vocês, ter essa oportunidade no Visão Paralela. Seja bem-vindo mesmo. Você está aí. Antes de falar sobre o assunto propriamente dito, fala um pouquinho para os nossos visionários quem é você, quem é o doutor Sestari. Eu sou, eu sou advogado da área civil, sou pós-graduado em Direito Imobiliário e tenho meus 55 anos, sou casado, tenho uma filha de 20 anos, e sou ateu. Eu acho que isso que me trouxe aqui no podcast de vocês. Somos. E eu não, e a gente vai conversar muito sobre isso. Então, para a gente começar falando, para a gente começar entrando nesse assunto, fala para a gente um pouquinho como é que foi essa sua história, como é que você chegou nesse entendimento, como é que foi essa sua trajetória? Ou você sempre se Eu, declarou ateu, sempre foi ateu? eu acho que todos nós nascemos ateus, né? E ao longo da vida, isso muda por conta da, das famílias, elas são religiosas, cada uma numa religião diferente, mas basicamente aqui no Brasil somos todos cristãos, né? Pelo menos na parte de família. Eu deixei de ser religioso, assim, de acreditar na religião, por situação empírica mesmo. Eu sou de família católica. E eu me lembro quando eu tinha por volta de 5, 6, 7 anos, eu lembro que eu rezava e pedia para Deus para que as pessoas tivessem comida e que elas pudessem ter, principalmente no frio, né, aonde dormir. Eu lembro disso, eu lembro que eu rezava isso todos os dias. E ao longo do tempo eu fui vendo que isso não acontecia. E acho que foi a primeira vez que eu me frustrei um pouco. Eu até achava o seguinte: ai, Deus não me ouve. Eu sou um azarado, Deus não me ouve. Mas ao longo do tempo, eu notei que ele não ouvia nada do que eu dizia. E a minha família, por ser católica, mas eu nunca tive nenhuma imposição, sem dogma, a gente não ia na igreja, é não praticante, vai, católico não praticante. E ao longo do tempo eu notei que nada acontecia mesmo, né? Que Deus nunca me escutou e que nada ia acontecer. Por mais que eu rezasse, que eu desejasse, e eu desejava algo, no meu ponto de vista, que ajudaria as outras pessoas. Que eu queria que as pessoas tivessem o que comer, porque pela observação, você sai na rua, você vê as pessoas que não têm o que comer.
E para uma criança isso é muito forte. E isso abala a gente hoje como adultos, imagina uma criança. Ver uma pessoa que não tem o que comer, uma criança que não tem o que comer, com frio. E hoje, se eu sair de casa, eu vejo isso em qualquer ponto de ônibus. Ou seja, nada muda. E se Deus é tão bom, se Deus sabe tudo que faz, se Ele protege todas as pessoas, eu acho que essas pessoas, então, elas não são escolhidas, né? Ele só deve E, proteger, não sei quem. então, Pode desde falar, pois não. criança, então, desde criança você já começou a refletir profundamente sobre a sua espiritualidade, é isso que eu estou entendendo? Eu vou te falar o seguinte, se não vou dizer que é profundamente, mas foi por observação. Sabe, como eu disse, é uma observação empírica. Você verifica, e a coisa não é o que você está imaginando, então não é o correto. Não, não é aquele caminho que está sendo criado. Você imagina uma coisa, imagina que as pessoas, então, a partir do momento que você está rezando, elas vão receber comida e vão ter onde dormir, e não acontece. Então, alguma coisa no elo ali está errado. Foi essa expectativa que você tinha em relação a estar rezando e estar sendo atendido para essas pessoas serem ajudadas, ela nasceu dessa condição da sua família ser católica? Isso foi Sim, passado para eu você? comecei. Sim, eu comecei a rezar quando era pequeno, até não vou dizer que é imposição, mas é aquela coisa, você tem que agradecer, você tem que agradecer a Deus, você tem que ser grato e tudo mais. E você tem, não é o pedir, né? Não é o pedir, mas você tem que falar os seus questionamentos, vai. Eu não vou me recordar exatamente como a minha mãe me passava isso, mas eu entendi que eu tinha que pedir, agradecer, agradecia e pedia. Só que eu não pedia para mim, eu pedia para as outras pessoas que eu tinha o que comer, eu tinha onde dormir. Só que essas pessoas, isso me pegava. Quando criança, isso me pegava muito. E era por isso que eu pedia. Mas é nesse E a sentido que eu. Desculpa, Patrícia, mas é nesse sentido que eu falei profundamente a espiritualidade, que parece desde cedo que você já tem essa condição, né? Dentro Ah, de sim. você. É, por isso que eu falei meio profundamente, porque a Uhum, maioria das pessoas elas não rezam por os outros, elas rezam para elas mesmas, né? Então eu achei uhum. interessante você já desde pequeno ter essa necessidade de estar uma coisa do do coletivo, coletivo. né? É. É, E aí me a fala, só gente para eu é. entender, Pois não. Cestari, então assim, a partir desses 6, 7 anos, você não se conectou a religião nenhuma e a partir daí você nunca mais se vinculou a nada, nunca mais participou de nada ou conheceu nada em termos de religião? Não, 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 não foi assim. Na Hum, verdade, nessa época, eu questionei essa situação, mas tá. quando a gente é colocado na religião, você não tem uma opção de não ser, quando você é pequeno, pelo menos. Então você entende aquilo como a realidade, você continua sendo religioso. Quando entrei no colégio, com 15, 16 anos, colégio hoje é ensino médio, né? 15, 16 anos, eu tinha uns amigos que eram espíritas. E eu comecei a frequentar o centro espírita com eles. E eu gostava muito das palestras. Muitos, eu achei-as muito edificantes. Elas falavam sobre coisas boas e tudo mais. É lógico que era falado como a história de um espírito contando. Isso nunca me convenceu, sabe? Essa coisa mesmo, a coisa do espiritismo das vidas passadas, isso eu nunca, eu trabalhava isso, mas eu nunca consegui me convencer disso. Talvez eu não tenha maturidade até hoje para entender esse tipo de coisa, tá? Eu não consigo conceber essa coisa de vidas passadas e tudo mais. Que você fala que eu acho muito interessante porque todo mundo foi rainha, rei, Exato. sabe? Todo mundo numa vida E- passada e aí vem para essa vida, acabou. É, Vem aqui, sabe? Tem que a gente está trabalhar. a gente tá sempre na existência pior, né?
Se a gente não é rei, não é rainha, a gente não é nada de destaque. Eu acho que, no meu caso do espiritismo, foi aquela necessidade de um senso de pertencimento. Como meus amigos eram e iam, e eu acho que muita gente acaba indo na igreja hoje, independente se é a católica, se é a evangélica, se é o espiritismo ou qualquer outra denominação, é muito por senso de pertencimento, porque teoricamente você pode falar com Deus da sua casa. Você não precisa ir até a igreja. Você tem, no caso dos cristãos, você tem uma Bíblia. E você tem tudo ali. Você não precisa ir buscar. É aquela coisa de querer estar junto, querer o senso de pertencimento mesmo. Mas o que eu verifico, o que eu verifiquei ao longo do tempo, é que as pessoas elas acabam, é, elas não fazem o que elas se propõem a fazer, ou que elas aprendem. Sabe, a pessoa, ela é boazinha, ela vai na igreja, ouve, acha que está tudo ok, ela não põe em prática o que foi falado. Então, Hum. eu não vejo sentido nisso. É, porque assim, muitos contextos dentro da religião, e a gente pode falar católica ou cristã, ou tudo bem, não é considerado budismo religião, é considerado filosofia, mas na verdade é Sim. tratado como religião, é só denominado diferente. Como chama? Os mormons, né? Todo esse pessoal, Uhum. eles têm esse contexto religioso. E eu pergunto a você, você se descobriu ateísta porque talvez você tenha esse padrão questionamento um pouco mais, né, alto, um pouco mais fora dos padrões das pessoas que costumam se inserir nessas comunidades religiosas. O que você acha disso? É, eu não vou me colocar como, eu penso mais, não é nada disso. Talvez a resposta pronta. Deus sabe de tudo. Os desígnios de Deus não são questionáveis. Você não pode perguntar. Eu não entendo por quê. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como uma criança de 2 anos é violentada, sabe? E você fala assim, esse é um livre-arbítrio. Mas aí a criança, ela desejou isso? Eu não consigo entender. Essas coisas me pegam muito. Sabe, essa falta de resposta objetiva me pega muito. Então eu preciso de uma resposta objetiva, sabe? Se alguém de alguma denominação puder sentar comigo e falar assim, olha, acontece por causa disso, não com aquela história de que é que a menininha de 2 anos ela foi uma sanguinária na vida passada, então ela merece passar por isso, sabe? Desculpa, quem está sofrendo isso hoje é ela. O que ela fez, se é que ela fez no passado, não conta, sabe? E mesmo aquela situação, desculpa, eu estou me enveredando um pouco mais aí, a situação da punição. Eu não consigo entender como a minha alma, que não tem nenhuma sensibilidade tátil, como que ela vai queimar no inferno? Como é que ela vai sentir o calor do inferno? Como é que ela vai. Entendeu? Eu não consigo entender. Para Desculpa. mim, não, 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 mas para mim, eu concordo com você, para mim é risível isso, sabe? E não estou querendo desrespeitar ninguém que acredite nisso, é que eu não consigo chegar nesse entendimento. Eu queria uma resposta, eu não tenho. Eu não sou ateu porque eu quero duvidar de tudo. Eu quero acreditar, só que eu não consigo ninguém que me responda. Me responda a questão da menina de 2 anos, me responda como é que a minha alma vai sentir dor, sabe? Me responda essas coisas. E aí, talvez eu passe a acreditar. Patrícia, o que Ah, que você acha disso? não, eu queria saber se ele conheceu mais algumas. Se você teve mais algumas outras experiências ou vivências que foram te Olha, reforçando nessa falta de credibilidade.
Mais uma vez, sem querer desrespeitar nenhum tipo de denominação religiosa, eu tive uma oportunidade de uma vez de ir numa, eu não sei como chama, mas acho que é uma festa num centro de, é Umbanda, né? Se eu não me engano. E era tipo um batismo, né? E as pessoas ficam girando e aí incorporam os espíritos. Por favor, eu não estou duvidando disso, não estou duvidando que a pessoa sinta aquilo. Ela deve sentir alguma coisa, não está lá fingindo. Não tinha lá 150 pessoas fingindo para eu acreditar. Não era isso. Eu não sou o centro do universo e nem todo mundo estava lá para fazer pose para mim. Mas a pessoa acredita naquilo, ela vê aquilo da forma dela. Agora, o que eu não consigo entender é da onde que isso você fala assim, ah, então Deus existe. Eu não consigo entender. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É o meu ponto de vista. Uhum. E tem esse grupo de arqueólogos, sociólogos, cientistas que eles estão lá no Oriente Médio buscando, né, as respostas da a tumba de Jesus, o castelo, nem sei se é castelo que fala do Salomão, né? Para Uhum. tá anos estão procurando a coisa de Noé, né? O barquinho de Noé. A Então, Arca de assim, Noé. isso, a Arca de Noé, desculpa, o barquinho é ótimo, né? A Arca de Noé, e não encontram, né? A gente tá o quê? Na história, 2.000 anos. Quer dizer, você já Uhum. achou fóssil de tudo, né? Você já achou fóssil de tudo na vida, você já achou fóssil de peixe que viveu há 6, 7 mil anos atrás, mas nada dessas reafirmações elas foram encontradas, né? Na história, vamos dizer assim, porque você estava conversando comigo paralelamente e você falou que você teve uma experiência bíblica, né? Que uma pessoa te convidou para ir conhecer mais a Bíblia. Lembra que você estava Ah, conversando sim, com a sim, gente? sim, sim. Com uns 23 anos mais ou menos, Isso. eu era estagiário, é essa história, né? Eu era É. Eu acho estagiário que numa é. imobiliária, era estagiário numa imobiliária, e a gerente de vendas, num determinado ponto, a gente ficou meio amigo ali, ela sabia dos meus questionamentos, ela disse, ah, você não quer conhecer a Bíblia? Eu faço estudo da Bíblia. Eu achei fascinante. Eu falei, nossa, vão responder minhas perguntas. É isso que eu quero. Eu quero pegar a Bíblia, ler lá e falar assim, olha, isso daqui eu quero que você me explique. Aí eu e a minha namorada na época fomos num jantar na casa dela, convidados para isso, e tinha mais uma pessoa, mais um homem na reuniãozinha ali. Comemos, sentamos no chão da sala dela para bater papo, é coisa bem descontraída. E aí ela, na verdade, eles eram, acho que mormons, alguma coisa assim, vai. E aí começaram a doutrina da coisa. Não era estudo bíblico, era mais ou menos assim: esta é a verdade, e aí você tem que aceitar. E eu não pude questionar nada, ou seja, nós ficamos ali, jantamos, conversamos, você dá uma risadinha, no final agradece, e eu sequer voltei a fazer estágio. Eu nem voltei lá. Não que o estágio que eu fazia era para imobiliário, não era para gerente de vendas. Mas eu me senti tão traído, tão desgostoso com isso, que eu falei, não, não vou nem voltar. Informei a pessoa que tinha me contratado na época, falei assim, ó, não quero voltar. Nunca expliquei o porquê, mas me senti traído, me senti é, é, invadido na época, no que eu entendia como inteligência, na minha inteligência, sabe? Porque foi muito ruim, muito ruim. O jantar, pelo menos, foi bom? Não, o A jantar comida foi era bom. boa? Bom, pizza não tem como ser ruim, né? Oh, Então. e principalmente pizza de São Bernardo. Oh, meu Deus, que Ah, coisa São boa. Bernardo é bom. É a melhor pizza que eu já comi na minha vida, a pizza de São Bernardo. Quando você estiver por aqui, você me fala, a gente chama a Patrícia, eu faço pizza.
Ah, você faz pizza em É, casa? então, tem isso Faço, também. Você esqueceu de falar isso faço. na sua apresentação. Ele é um ótimo pizzaiolo. Ah, Olha, eu sou. O meu marido, ele é. A comida que ele. Toda sexta-feira, eu até canso, é pizza, pizza. Ele troca tudo por pizza. Eu acho que ele troca eu por uma pizza, entendeu? Assim, ele ama pizza, ama, Não dá ama. essa Mas ele é opção. italiano. Ah, eu já dei essa opção. Ele falou que não. Ele é italiano, então não tá distante da coisa, né? Ah, Então, tá exatamente. explicado. Tá explicado. voltando a essa experiência bíblica, então foi uma certa decepção, né? De você estava buscando uma coisa Sim, mais teológica, por eu, sei, né? uhum. Eu realmente fui querendo entender, querendo saber. E, na verdade, era mais uma aula de doutrina. Acredite, é assim que funciona. Deus é Uhum. maravilhoso, sabe? O mundo é maravilhoso. E quando, na verdade, né? Basta você abrir a porta da sua casa e dar uma olhadinha com um pouco mais de critério, você vai ver que não é nada disso. Ah, com certeza, com certeza. Cestari, me fala uma coisa. Como que as pessoas, você que é tão bem relacionado, você que tem amigos de todas as partes, assim, e eu me incluo neles e sou muito honrada por isso. Como que você lida com os seus amigos em relação a isso? Porque eu imagino que eles te questionem, tem amigos que queiram te converter, tem amigos que te estimulam a continuar assim. Como que é isso? Porque quando a gente tem Tá. fé em alguma coisa, a gente sempre tem a questão do pertencimento, que foi o que você falou. E quando a gente não tem, como é? Na verdade, quando eu falo que eu sou ateu, é que é diferente, por favor, é uma piada, tá, gente? Diferente da pessoa que é vegana e tem a necessidade de falar o tempo todo que ela é, eu não tenho necessidade de falar o tempo todo que eu sou ateu. Mas, no meio de uma conversa, acontece isso. Tá? Agora, por exemplo, se não acontece esse tipo de conversa num bate-papo, a pessoa no final fala assim, vai com Deus, eu falo amém, porque eu sei que a pessoa está desejando bem para mim. Eu não vou numa hora dessa assim, não, peraí, olha, eu sou ateu, não acredito nisso, vai lamber sabão. Desculpa, mas não é assim que funciona. Sabe, eu sei que a pessoa está desejando bem, e eu também quero o bem dela. Mas quando eu falo que eu sou ateu, a pessoa primeiro não acredita. Ela fala, não, você não é ateu, você acredita. Você pode não ser religioso, mas você acredita em Deus. Eu falo, não, não acredito em Deus. A pessoa primeiro toma um choque, depois ela quer te convencer que, assim, como é que você não acredita? Aí vem os questionamentos. Como é que eu não acredito? Por que que você não acredita? É, e depois tem muitas pessoas que forçam a barra na. Acontece alguma coisa. É lógico, tô falando isso das pessoas mais próximas, né? Acontece alguma coisa legal, fala assim, é porque Deus quis assim, é porque. Sabe, tenta inserir, forçar a barra nessa situação. Uhum. Uma vez eu fiz uma palestra em cima disso que você está exatamente falando, porque já tentaram me converter por tudo que é lado, né? E, e eu acho que assim, uma grande diferença entre o ateu, até o agnóstico mesmo, tá? Que é um pouco Uhum, diferente. A gente não tenta convencer, eu não tento convencer ninguém que Deus não existe, entendeu? Eu não não. sento na frente de uma pessoa com um livro assim, com todas as características porque Deus não existe. Agora, o contrário, nossa, é o tempo todo, sabe? Não aceita o fato. E eu acho que isso também não é só numa questão de aceitação, é uma questão de respeito também, né? De você Uhum, respeitar a escolha do outro. E entender que aquilo que preenche as lacunas de um não necessariamente preenche a lacuna de outro, entendeu? E eu fiz uma palestra em cima disso. Aliás, o nome da palestra era A Grande Diferença entre o credor e o não credor. É você tentar, né, impor essa ideia de um ser superior. eu acho assim, você, por exemplo, em direito, se fala que o ônus da prova cabe a quem alega.
tá? Então, existe Deus? Pronto, tá aí. Só você me provar. Não tem problema. Para começar, Deus é aquela coisa meio, no meu ponto de vista, o Deus cristão, né? Eles forçam a onipotência mesmo, né? Porque todas as religiões que eu conheço, eu não conheço muitas, Deus tem um nome. Os hindus têm vários deuses, os budistas têm Buda, e assim por diante. Eu não vou saber citar muito mais que isso também. Jeová, Mas, Jeová é um grande, é um exato. marqueteiro, é. É. Agora, por exemplo, o cristão não, ele é Deus, ele não tem nome, ele é Deus. Ah, por que que ele é Deus? Ah, porque ele é onipotente, ele está acima de todos. Sempre só existiu ele, o resto é o resto. Sabe, eu preciso de um pouco mais que isso para acreditar. Sabe, eu não me convenço com isso. Só, desculpa eu voltar na questão anterior, quando vocês me perguntaram sobre as coisas que eu passei, eu me lembro de uma situação, vou ser breve. Eu tinha entre 19 e 20 anos e tinha uma pessoa muito próxima que ela dava palestra para quem ia batizar os filhos na Igreja Católica. E muito fervoroso, uma pessoa muito correta e tudo mais. E uma vez bateram na minha porta, nessa época aí, eu tinha 19 para 20 anos. Eu estava sozinho em casa e a pessoa me falou assim, era um domingo, umas 4 horas da tarde. A pessoa me falou assim, eu perdi o ônibus. Vocês têm que entender só aonde que nós estamos na história, né? Estamos na década de 80 para 90. É, eu não tenho como falar com a minha família, enfim. Não dava para trazer o cara para dentro de casa, ele precisava de algum lugar para dormir. E perguntou se eu sabia de alguma igreja, algum lugar. O que eu fiz? Liguei para essa pessoa da igreja e expliquei a situação. O que ele me falou foi o seguinte: manda embora. É problema, manda embora. Né? Eu não fiz isso, tá? Mas não vem ao caso o que foi feito. Mas você nota o seguinte: a pessoa que segue os preceitos de Deus, que segue todo o ritual, quando se vê diante de uma situação que você realmente é importante e pode ajudar, fala o seguinte: não, manda embora porque não vale a pena, sabe? Então, essas coisas, a somatória disso é que me fez ateu. Sabe, essa observação empírica mesmo. As pessoas não são boas. Suas experiências te levaram a isso? Sim, E a Patrícia tocou no assunto experiência, entendeu? Então, existe uma questão que as pessoas têm essas experiências religiosas. Você acha que a experiência que você teve, buscando, né, questionando, ela inseriu esse lado humano? Ou você acha que você já teve esse lado? Porque você fala de criança, mas você acha que você sente esse lado humano muito presente o tempo todo? eu sinto esse lado humano, mas no meu caso não foi a religião que me trouxe isso. Quando eu fui no centro espírita, eu fui por muito tempo e eu participei de um programa que eles tinham lá de entrega de sopa. Então, 2 vezes por semana, nós íamos até o centro, entrávamos numa Kombi e distribuíamos sopa para quem está na rua. E eu me lembro de me questionar o seguinte: o que esse cara vai comer amanhã? Sabe, isso me martelava, porque, ok, não deixa de ser uma ajuda, e não acho que a religião espírita tem que resolver todos os problemas, não é nada disso. Mas isso sempre me pegou. Eu sempre quis um pouco mais. Eu queria ajudar um pouco mais. Então, eu acho que isso já era meu, de querer ajudar. Nesse caso, me foi muito bom, o centro espírita, porque eu pude me sentir ajudando. E me sentir ajudando me fez muito feliz naquela época. Eu tive que parar na época que, inclusive, eu tinha entrado na faculdade. Então, e assim foi, tá? Mas eu acho que
que eu já buscava isso antes da religião, e a religião, nesse ponto, não me acrescentou, não chegou e me falou assim: olha, realmente eu tenho que seguir esse caminho, porque. Não, não foi isso. Eu não sinto dessa forma. Uhum, Interessante. Eu já vou dizer assim um pouco o contrário, porque como eu busquei muito esse Deus, né, por anos e anos e anos, eu estudei muitas diferentes ideologias, né? Espiritismo, mesa branca, Shoshanoyo, como que chama? Shoshanoye. Seishonoye. Essa, Seishonoye. da, essa daí, eu estudei Testemunha de Jeová, e essas experiências de ter aprendido essas religiões, elas reafirmaram a minha não credibilidade, porque eu aprendi diferentes focos, né? Como fala? Viés da Olhares Ah, tá, diferentes. beleza. isso, Uhum, dessa credibilidade, e isso me ajudou imensamente a construir essa visão que eu tenho hoje da não credibilidade. Então, Uhum. eu acho legal eu agradeço, sabe, eu ter tido a oportunidade de ter passado por essa busca, porque hoje eu tenho a confirmação para mim que Não, mas é o que eu acho que é mais ou menos o que eu quis dizer, talvez não tenha sido claro, mas a religião, a busca, né, essas situações, elas me ajudaram a reafirmar o que eu pensava, mas eu também vi que as pessoas não seguem o que elas falam, e isso me deixou muito chateado, sabe? Me deixou muito angustiado até com esse resultado. O uhum, resultado que eu digo em relação a eles não serem as pessoas tão corretas. Não estou dizendo que eu sou o exemplo do mundo, não. Mas eu gosto da onde eu estou. Sendo ateu, eu gosto e me é extremamente confortável. Quando eu não sei te dizer exatamente, como eu disse, foi uma somatória, eu não sei te dizer em que momento foi, mas eu me lembro de ter ficado assim, nossa, ter me tocado. Eu acho que eu não acredito mesmo em Deus. E fiquei muito feliz com isso, porque isso me deu uma liberdade, sabe, tirar o peso da culpa, porque tudo é culpa na religião, né? Então eu fiquei muito feliz com isso. então, essa era a outra pergunta que eu tinha. Você acha que essa libertação dessa culpa que as doutrinas impõem te traz um sentimento de mais tranquilidade, de mais paz, de mais. Você vive o seu dia a dia com mais pertencimento? Que a gente falou de pertencimento da religião, vamos Uhum, dizer, o uhum. pertencimento a você mesmo, ao seu dia a dia. Sim, eu sou muito feliz hoje, eu sou muito. Eu acho assim, se as pessoas se permitissem, por favor, não estou aqui fazendo apologia a ser ateu, mas se as pessoas se permitissem, se ousassem duvidar, duvide, porque as pessoas têm medo de duvidar por causa da culpa, porque vai ter uma retaliação divina, sabe? É, e num ponto, mais uma vez, na somatória disso, eu duvidei. E sou muito feliz com isso. Sabe, agradeço muito a ter tido a observação do que a religião me trazia, ou que ela me trouxe, e mais a observação das pessoas, A Patrícia está calada hoje? O que aconteceu, Patrícia? né? Não, gente, Tá. hoje eu estou espectadora, estou ouvinte. É porque É, a minha é, concepção é diferente. Então, assim, estou Hum. aprendendo com o olhar de vocês, né? Não, E eu acho que é ma- válido. mas eu entendo a sua concepção, porque imagina uma criança, sabe, que ela está com 2, 3 anos, ela começa a ir na igreja. Vamos falar igreja, mas qualquer outra coisa, templo, Sim. o que for. E ela já Doutrinada. doutrinada a acreditar. Primeiro que a primeira coisa que fala é que Jesus morreu para salvar os seus pecados. Olha aí, já põe você
na barrinha da cadeia, né? Aí já Da fala, culpa. da culpa. Aí Deus fica olhando você, tudo que você fizer, ó, se você fizer assim errado, Deus vai te castigar. Então, essa criança de 2 anos, vai 3, 4, 5, ela vai crescendo com essa doutrinação na cabeça. Entendeu? Então, é meio Uhum. complicado. Aí tem toda uma outra parte social dessa que é feita de propósito para manipular as massas. Então, as pessoas elas estão engajadas nisso e anos, não é? Não é de hoje, né? É anos, até mesmo antes do cristianismo já existia a manipulação de acreditar em outras coisas também. Então, eu entendo. Eu não estou dizendo que são pessoas perdidas, não, não é estúpida, não é isso. Eu Uhum. entendo. Não. É que o coloquial que eu acho que eu e o Cestário a gente está fazendo em termos do ateísmo é que sentir essa libertação de ter essa oportunidade de saber que nós não somos escravos a nada e a ninguém, para mim, é impagável e imaginável. Eu acho legal porque vocês estão falando daquilo que faz sentido para vocês. Então, eu não consigo conceber nenhum tipo de fé se ela não fizer sentido. Então, assim, se você não acredita e não acreditar faz sentido na sua vida, ok, né? É inquestionável o efeito que tem na sua vida. Assim como ter fé é o que faz sentido na vida de muita gente. Eu não fui doutrinada desde criança. A minha mãe sempre teve a religiosidade dela muito forte. Não lembro de minha mãe levando a gente para a igreja ou levando a gente frequentemente para frequentar nada. Mas dentro de casa, nós sempre tivemos uma religiosidade muito forte. E toda a religiosidade pregada pela minha mãe sempre foi, como premissa básica, amor ao próximo. Nada diferente disso. E tudo que a gente deveria fazer na vida teria como pauta o amor ao próximo, né? E é claro, sempre sustentado por um Deus. Isso é incontestável. Mas nós nunca seguimos dogmas religiosos, instituições religiosas, né? Então, quando eu falo da minha fé, a minha fé é muito eu como meu templo, eu como o exercício da minha espiritualidade, da minha religiosidade. E entenda, a minha fé não é uma fé que me condiciona para que Deus haja na minha vida. A minha fé é no sentido de eu vou e não me sinto sozinha. É isso. Ninguém vai fazer por mim, ninguém vai me conduzir, ninguém vai resolver meus problemas, mas eu sei e sinto que eu não estou sozinha para caminhar. Eu entendo o seguinte, dentro do conceito do espiritismo, sobre as pessoas terem vidas passadas e saberem o que acontece depois da morte, isso também no cristianismo. A pessoa morre por uma armação do marido e de uma amante. Ela não sabe de nada, mas ela acabou morrendo nesse conchavo deles. Ela fica, ela depois que morre, fica sabendo disso, óbvio, porque ela tá ali. Quanto que ela vai sofrer? É justo que a pessoa carregue isso o resto, porque os outros vão continuar vivendo juntos, lindos, maravilhosos, e talvez nada aconteça com eles, eles nunca sejam pegos e eles vivam uma vida longa e próspera. O cara vai ver isso, a eternidade, é isso mesmo? Sabe, esse sofrer dele, mesmo sem ter corpo, ele vai sofrer mesmo? Cai na mesma questão que eu tinha falado anteriormente sobre a alma que queima e sente isso. É, são os meus questionamentos. Eu perguntaria isso para Deus. Em relação ao sentimento depois da morte, tem agora acontecendo isso muito aqui, eu não sei como é que fala, que a pessoa morre, mas não morre. Consciência pós-morte. E aí É, aqui, na, volta. aqui na Federal de Juiz de Fora, tem um professor pesquisador que, inclusive, faz parte da Associação Mundial de Espiritualidade, que é Dr. Alex, do NUPES, e eles têm pesquisas hoje, profundas, inclusive, falando sobre
essa questão da consciência que permanece após a morte. Então, talvez essa consciência não seria uma alma, né? Não seria alguma coisa que vai arder no inferno, mas uma consciência que permanece. Então, as pesquisas estão bem avançadas nesse sentido. Eu comecei a estudar, nem posso falar com muita propriedade, que ainda começando esses estudos, mas assim, são muitos fóruns, são muitos debates, são muitos artigos, são muitas associações e faculdades de medicinas, principalmente de psiquiatria, envolvidas. E eu acho que a gente abre portas aí para uma nova concepção de espiritualidade e de entender tudo isso. Em relação, se fazendo uma observação, eu acho que Deus, né, na forma como a gente ouve, né, ele não impõe que a gente o ame. Essa imposição é do homem. O homem coloca um Deus que precisa ser temido, um Deus que precisa ser punidor, para que as pessoas, por temê-lo, possam amá-lo, idolatrá-lo, adorá-lo de todas as formas. Mas ele não precisa do nosso amor. Porque dentro daquilo que eu acredito, eu, Patrícia, acredito, esse Deus não precisa do meu amor. Ele não precisa que eu prove para ele que eu amo. Isso não vai mudar nada a concepção que eu tenho de Deus, mesmo porque a minha concepção de Deus, ele é sim onipresente, porque eu entendo que esse Deus, ele é aquilo que somos todos nós. É aquilo que nós construímos como coletividade, como humanos, como pessoas. Por isso essa coisa do amar ao próximo como a mim mesmo. Porque eu não me coloco isento ou alheio a ninguém. O Deus que eu enxergo, ele não precisa do amor de ninguém. Ele é, por si só, onipotente, onipresente, onisciente. Então, assim, acredito que cada um vai seguir aquilo que faz sentido. E para mim é assim que faz sentido. Né? Se veio aqui e falou, olha, eu sou Deus, as religiões apresentam um Deus e esses homens colocam esse Deus que deve ser amado, idolatrado, adorado e temido. É uma construção, mas é uma construção humana. O que você acha disso, Cestari? É, mais uma vez, para mim, a entidade Deus, ela não faz sentido. Mas há bastante tempo, eu sei o que isso significa para ela, o que a religiosidade dela significa. Então, mas para mim é essa situação. Eu não acredito. Me prova, me responde. Eu seria eu inquiriria Deus. Hoje existe, a gente tocou no assunto das pessoas que morrem e voltam, né? E tem Uhum. um pesquisador aqui nos Estados Unidos que ele pesquisou muito em cima disso e ele falou que essas pessoas, eu não sei se é consciência, que fica depois que morre, cada um tem uma experiência diferente do que vê lá. Tem uns que falam que a pomba recebeu eles, a pomba branca da paz. Tem outros que falam que é um anjo. Tem outros que falam que é um ET, sabe? Cada um tem várias histórias. E eu acabei assistindo bastante. E esse pesquisador ele fala o seguinte: você tem um registro, né? No seu espírito, e assim que você passa desse realme, dessa cortina, você continua com esse registro. Então, o que você vai ver do outro lado é o registro que você está carregando na sua energia. É por isso que tem tanto essa diferenciação do que eles veem do outro lado. Porque, ok, se uma pessoa é espírita, ela vai chegar do outro lado, ela vai ver um espírito, né? Porque tá no registro da energético dela. Então, isso daí também é bem interessante para mim. Porque quando a gente voltou lá, quando você falou que convidaram você para um estudo bíblico, mas na verdade era como fala, uma doutrinação, então essa Uhum. pessoa passar com a doutrinação que ela tenha, concorda? Existe uma necessidade de muitas religiões eu não sei se eles ganham ponto com isso, acreditam que ganham ponto com Deus, mas ela tem que te convencer, ela tem que trazer você para o clubinho delas.
Eu já vejo como um povo manipulado, você consegue ter mais poder em cima. Você imagina se amanhã essa credibilidade nesse ser maior. Eu estou falando em termos de humanidade. Eu não estou falando Brasil, estou falando em termos de humanidade. Porque se você vê a briga do muçulmano, como fala, do muçulmano com o judeu, que está acontecendo agora no meio oeste, como chama? Como chama no Brasil? Oriente Médio. No No Oriente Oriente Médio. Médio. É em cima, o Ayatollah lá é tudo em cima de religiosidade, o que ela mistura com a política, né? De cada país, de cada a Uhum. credibilidade. Então imagina se amanhã ou depois acaba tudo isso porque sei lá, um ser, um energético desse aqui fala, ó, esse papo aí era todo furado, tal. Imagina como a sociedade, imagina o que vai acontecer com a sociedade. É doideira, Você, imagina. você falou uma coisa na nossa conversa brilhante, que você falou que a religião ela é necessária para freio, lembra? Lembro, lembro. Eu entendo o seguinte. Eu vou falar antes, eu vou falar da moral, né? Das escolhas morais, né? Que a gente até comentou isso anteriormente. Eu me lembro quando eu fiz tiro de guerra, no primeiro dia de instrução militar, a gente não tinha nem uniforme ainda. O meu sargento, uma pessoa maravilhosa, Carlos Alberto Maires, ele escreveu na lousa a palavra bom senso. E ele disse o seguinte: eu não vou tirar isso o ano inteiro da lousa. E se vocês se pautarem pelo bom senso, vocês terão pouquíssimos problemas na vida de vocês. Então, eu entendo, eu aprendi muito com ele, e a coisa que eu gravei foi exatamente isso no primeiro dia de instrução militar, o bom senso. Então, eu tento me pautar pelo bom senso. Mais uma vez, eu não sou exemplo de melhor pessoa do mundo, mas eu tento me pautar pelo bom senso. Agora, a sua pergunta foi sobre freio social. Eu entendo que a religião, quando ela, por exemplo, isso eu acho que é mais da igreja evangélica, não sei se a igreja católica faz isso, vai numa penitenciária e converte o pessoal que está lá. Se o cara sair de lá e não voltar a delinquir, excelente, fizeram o papel. Eu acho maravilhoso. Mas não foi Deus. Foi o medo que foi colocado nele da punição. Que tem algo maior que vai te punir pelo que você. Enquanto você não sabia, não tem problema. Mas agora que você sabe, você não pode voltar a fazer, porque senão você vai ser punido. Então, existe esse freio. É um freio social a religião nesse sentido, para o bem. Mas, por outro lado, é, a manipulação de massa é ruim, porque a igreja, mais uma vez, quando a gente fala de igreja, a gente está falando de várias entidades ali, né? Várias ramificações. É, você olhar na internet, se você colocar lá dízimo de 10 mil, vai aparecer lá um monte de gente, o pastor falando, quem pode doar R$ 1.000, quem pode doar 5.000, quem pode doar 10.000. Caramba, por que a pessoa que está lá, quando precisa de alguma coisa e recorre a igreja fala o seguinte: tenha fé, peça que vai vir. Beleza. Ela faz e não dá certo. Aí a igreja fala o seguinte: é que você não tem fé, não teve fé o suficiente. Mas eu, igreja, preciso do seu dinheiro. Eu não posso então rezar para Deus e esperar que ele me ajude. Você que tem que me ajudar, sabe? Então, para mim, é hipocrisia demais. Então, a igreja, ela acaba abusando e as pessoas, por desconhecimento, muitas vezes por desconhecimento, acabam se deixando levar, até por desespero. A pessoa está numa situação muito delicada, ela acaba
ela acaba permitindo que isso aconteça, sabe? Essa inserção do que eles estão falando, faz sentido, realmente faz sentido, sabe? Eu não estou inventando aqui aquelas situações da pessoa que vai lá, compra a toalhinha e passa na porta do banco e acha que no outro dia não tem dívida nenhuma, só que ela pagou R$ 250 naquela toalhinha. E que é isso da toalhinha? Não, e se você colocar, tem algumas pessoas, algumas denominações, via de regra, evangélicas, eles vendem sabonete que te dá banho e você não vai ter mais pecado, vende toalhinha que você passa para resolver os problemas. Então a pessoa vai lá, depois dá, lógico, ela dá o testemunho que ela passou na porta do banco e as dívidas dela sumiram. Não existe isso, gente. Sabe? É impossível isso. Sabe? É impossível. Só que a Você pessoa. Oi, pode você falar. tocou num assunto muito importante, muito interessante, que é que é a força da manifestação, né? Porque Uhum. não vai acontecer com todo mundo, mas tem gente que tem essa coligação com a manifestação mais alta que outros. Eu falo muito para minha irmã que apesar de eu não acreditar em nada, eu acredito na força da oração. Não pela oração por ser, mas do que o indivíduo, a energia que o indivíduo aplica nisso. Então, vai ter uns que vai pegar essa toalhinha, então eles têm essa energia tão coligada com a manifestação e vai funcionar. Mas não é a toalhinha, não é Deus, não é o pastor, é a própria energia manifestante deles. Manifestante? Isso existe? Manifestória? Existe. Não, Ma- manifestante tá bom. eh, Tá. Manifesta é melhor, né? Então tá. A própria energia Manifestada. manifesta deles. Ai, manifesta, manifestada, Manifestada. manifestante. É, Ela vai, manifestada. ela vai as palavrinhas da Você se fez Cisne. entender. É. Então, e isso daí é um ponto muito importante que você está tocando, Cestari, das pessoas que elas continuam acreditando, porque elas vão lá, o menino tá para morrer. Aí vem todo aquele bando de gente junto e faz aquela oração. Não é oração, é a força do amor, a energia de amor que aquelas pessoas colocam todas juntas, É a que é isso, vibração, a né? vibração que a gente conversou num outro. E é Uhum. isso é isso que eu fico chateada, entendeu? Tem hora, porque se o ser humano parasse e entendesse a própria força que eles têm, pô, não Uhum. teria guerra, não teria fome, não teria. Porque o que acontece? É o sistema que faz tudo isso. Esse homem que não tinha onde morar, onde ficar de noite, que não perdeu o ônibus, Uhum. quem que colocou ele nessa situação? O sistema. Então, se todo mundo parasse de ir para a igreja, rezar, dar dinheiro para a igreja, tal, não sei, e se juntasse, entendeu? E ajudasse um aos outros, como é que estaria a humanidade? E parasse de brigar também, né? O meu Deus é melhor que o teu, o meu Sim, Deus tem sim. sangue azul, o teu não tem. O meu Uhum. Deus, ele tá, sabe? Veio lá do não sei da onde. E aí É, juntasse essa energia. você falando de Deus, eu lembrei de uma história pós Segunda Guerra Mundial. Eu não me lembro o nome da ilha, mas lá na Indonésia, para aqueles lados lá e que na época da guerra, você sabe dessa história, Cis? Sei, É, algum, conta, é muito alguns legal. alguns pilotos, não sei, eu sei que eles, por algum motivo, desceram nessa ilha de avião e até hoje os nativos cultuam essa vinda como se fosse o Deus. Para eles, o avião, eles fazem de bambu lá, o avião numa cerimônia religiosa, eles rezam na época, para o capitão do avião. Eu não me lembro o nome da ilha, mas tá na internet essa história. Ou seja, foi para eles, aquilo era Deus, eles viviam num modo primitivo,
Aí eles viram um avião chegando. Ah, e outra, o avião, se eu não me engano, eles deixavam caixas com mantimento, essas coisas. Então eles tinham tudo para acreditar que Deus dava para eles o mantimento, as coisas. Ou seja, aquilo é Deus. Então, é assim, entendo eu, respeitando todo mundo, entendo eu que a gente foi ensinado da mesma forma. E da Segunda Guerra para cá, já se passaram algumas gerações e eles continuam vendendo a mesma história, aguardando o dia que o Deus tal vai voltar com as caixas de comida e tudo mais. Por isso que eles têm uma festa lá anual, não sei qual é o tempo, cada tempo que eles fazem lá, para cultuar, para esperar a volta disso. A gente hoje espera a volta de Jesus e tudo mais, e mais um monte de coisa. A gente pede as coisas, mas é muito parecido, não é, Cícia, essa história? Você Nossa, é lembra? uma história fascinante. Eu também não lembro Me o nome lembrei disso da. agora. Eu não lembro o nome da ilha também, como você, mas é uma história fascinante. E tem as fotografias do avião de bambu e eles todos, eles, sabe? E é interessante Exato. você fazer essa analogia, analogia, quando Analogia. analogia, Uhum. esse nome é perigoso, hein? Analogia. Ok, a analogia é porque é a mesma coisa. O pessoal que fica indo para a igreja, eu vivo numa sociedade extremamente o mundo vai acabar, Jesus está voltando, ninguém tem que cuidar da terra porque o mundo vai acabar. E realmente, se continuarem dessa maneira, o mundo vai acabar, Vai acabar. entendeu? Vai ser uma Sem dúvida. realidade. Então, por quê? Porque eles foram ensinados desde pequenos. Esse avião veio há muito tempo atrás, né? E hoje eles têm toda Uhum. essa coisa. Ah, não, vai voltar. E não é todo mundo também, não, viu? Não fica animadinho, porque é só 1444, eu Ah, acho. tá. Não fica animadinha, não, filha, porque não é todo mundo. Ah, gente, eu não peguei senha. Não, Não peguei essa querida. senha. Não fica achando, Ah, eu vai pensei que fosse, voltar. eu pensei que fosse 144 mil. É uma coisa assim, é um número assim, mas Mas, porra, a gente tem que mas É, que seja. Que Mas seja até quando. 1.440.000, eu não peguei senha. Juro que eu não agora é o peguei. seguinte, se eu estivesse numa religião onde eu acreditasse que 144 mil pessoas serão salvas, eu não ia ficar lardeando isso, tentando trazer gente para minha religião. É Né? porque vai Porque se contra você você tiver mesmo. 300 mil nessa religião, alguém vai ter que ficar de fora, É, né? Mas é que você arrebanha essa pessoa com prazo de validade. Você falou, Ah, você vai ficar entendi. aqui só até a gente ir embora. Depois você dá continuidade do jeito que você quiser, entendeu? Então, Eu acho que é uma coisa futurística. a minha visão de Deus é essa do avião que desceu lá na Segunda Guerra Mundial. Deus, para mim, a visão que eu tenho é essa. Foi inventado, é o meu ponto de vista, tá? Uhum. eu tenho eu tenho assim, eu não acredito em Deus da maneira que falam, porque assim, deixa eu ver se eu consigo colocar isso de uma maneira. Tem hora que eu não consigo colocar meus pensamentos em ordem. Na verdade, existe uma tese que não é que foi inventado, ele foi modificado, porque dentro dessa modificação, essas pessoas que modificaram viram que poderiam manipular um pouco mais a Terra. Existe uma tese que esse Deus, ou deuses, anjos, Noé, a Arca de Noé e toda essa história, ela na verdade, ela existiu, mas não da Uhum. maneira que foi ensinado. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo passar isso. Isso é uma tese, tá? Os deuses, o que tem o bom e o ruim, né? Não tem o Deus bom, que é Deus, e tu não tem o capeta, que é o ruim? Sim, sim. Então a tese dos Anunnakis, que é o Yankee e não sei quem, o Nuak e o Yankee, que é o irmão ruim, o irmão bom e o irmão ruim, que eram seres extraterrestres na exploração planetária.
que aí eles vieram para o mundo e eles criaram o ser humano fazendo manipulação de DNA, cromossomo, tal, tal, cientificamente falando, né? Então, existe uma tese em cima disso. Então, é por isso que eu tô falando, porque tem pessoas que realmente acreditam nisso e falam, a verdade vai vir à tona. E quando a verdade vir à tona, vai ter um monte de gente que vai assim, não, 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 não. Porque a gente discutiu até isso, o bem e o mal, né? O Deus e o outro, Satã, como fala? Não quero falar Deus e palavras aqui diabo. fortes. Não quero falar Mas é, palavras né? fortes. Mas então existe. E se você lê essa tese dos Anunnakis, cara, parece que a pessoa que leu a Bíblia foi lá e falou assim: ah, não, eu vou mudar aqui só os nomes, tal, não sei o quê, não sei o quê, e mudar a consciência da coisa, tipo assim, não a consciência, mas a palavra O não vem. entendimento? O A estrutura? entendimento, a estrutura da coisa é inacreditável. É inacreditável. Noé, por exemplo, a Arca de Noé, porque imagina, você coloca dois leões com duas cabras. E as cabras Aí, chegam. e dois ursos polar também, né? Que vieram lá do Polo Norte até o Oriente Médio para entrar na arca, né? Então, na mesma Pinguim. condição desses. Isso, na mesma coisa do Anunnaki, lá explica que a Arca de Noé era uma coisa de DNA, que não eram os animais mesmo. Não Ah, eram tá. os animais por os animais, que eram DNAs, que eram, entendeu? Que eles salvaram. Mas isso daí tudo é uma tese, né? Porque eu viajo nas minhas teses, porque eu gosto, Eu né? lembrei das Pokébola do Pokémon, né? Me fala. Lembra das Pokébola? As Pokébola do desenho do Pokémon, que você Voltou, joga e o agora tá na bichinho. moda. É. Voltou aqui, aqui Ah, tá de novo. Aqui tá de novo os é? negócios. Ah, Então, tá então daqui mais voltando. uns 3 anos chega aqui. É. Mas a mesma história da Virgem Maria, que no dia 25 de dezembro, essa história se repete. E não Essa teve a história própria é. história boa, boa coisa. A Virgem Maria não ficou grávida sem nada? Não, não, mas antes disso, se você pegar na história aí, tem religiões anteriores que existe uma virgem que nasceu o filho da virgem, ele que era o prometido. Quer dizer, repete a história. Exatamente, Repete a história, exatamente. Em né? diferentes fases da humanidade, né? Diferentes coloquiais da humanidade. E o negócio da Virgem Uhum. Maria de ficar grávida sem nada, existe uma tese que foi inseminação artificial. E daí sempre tem uma resposta. A verdade é isso. Sempre vão adaptar a resposta, sabe? É isso que me pega. É isso que eu acho uma hipocrisia absurda. Sempre que você tem um questionamento, se você não tem uma resposta, você dá uma resposta pífia, Ah, sabe? não, a E resposta todo da mundo fica assim. religião, não, a resposta da religião é que ela foi inseminada pelo anjo lá, né? Aham. A resposta Foi da fecundado religião pelo anjo. é que o anjo Gabriel veio lá. Não, não, que o anjo Gabriel veio avisar ela que ela ia ser fecundada por Deus, pelo ser Uhum. superior, porque Jesus é filho de Deus. Uhum. E algumas religiões aqui, elas dizem que Jesus é Deus. Deus e Jesus são os mesmos. É, você sempre tem essas bagunças mesmo. Aí você fala, mas peraí. Então é o pai, nome do pai, do filho, peraí, não, nome de quem? Entendeu? Desculpa. Ó, deixa eu te falar, eu olhei aqui, o nome da ilha é Ilha de Tana, Tanna. E o culto as ilhas em Vanuatu, é a região onde ela fica. E o cara, que é o tal do capitão, é o tal do John Frum, Frum, tá? Só para que é o culto lá Só para constar. só para constar. Uhum.
Mas para a gente estar quase terminando aqui, a Patrícia hoje está calada. Uhum. É, Não, falei muito já. não, Estou falou evitando de falar para não. não dar crise de tosse. Ah, Não me tá. É, provoque. gente, a Patrícia tá saindo de uma doencinha aqui, mas agora ela já tá melhor, ela já tá É. boazinha. Me fala uma coisa, Cestari, você se considera uma pessoa feliz? Muito, muito feliz. Sou muito feliz. E eu sou feliz também por conta da minha liberdade. Sabe, eu não tô preso a dogma. Tem pessoas que se sentem bem dessa forma. Eu não me sinto bem. Também não estou fazendo apologia ao ateísmo, não. Só acho que se as pessoas se questionassem mais, se permitissem duvidar, talvez elas chegassem. Não estou dizendo que vão chegar ao ateísmo, não é isso. Não é esse o objetivo. Mas parar de ter medo, sabe? Parar de ter medo de perguntar, parar de fica dentro daquela bolha de, ai, se eu fizer isso, eu vou ser punido. Ai, se eu fizer. E não é fazer a coisa errada, é o questionar. Porque a igreja faz muito isso. Se você questiona, você já está errado. Quem pergunta, né, é perseguido. Mas eu sou muito É feliz. interessante, é interessante. Essa fé cega. E você acha que o ateísmo é uma forma de autenticidade para você? Você vê assim ou você vê, como que você vê o ateísmo para você? Não para ninguém, para você. Entenda, eu não penso como o ateísmo como algo que eu tenha que seguir. Para mim, eu só não acredito. É aquela história que a gente falou, se no mundo até hoje, estou exemplificando, tenha 5.000 deuses, eu não acredito nos 5.000. E quem é cristão, por exemplo, não acredita em 4.999. Então, ele também é ateu. De uma certa forma, ele também é ateu. Então, o ateísmo para mim é natural. Como eu disse, eu cheguei a essa conclusão duvidando e nunca me responderam as minhas questões, o que eu queria saber. Não sei se eu respondi o que você queria. Entendi muito e eu gostei. Patrícia, fala alguma Também. coisa, eu tô até. Também gostei. Não, eu continuo no entendimento, né, e no respeito, claro, é, do ateísmo de vocês. Respeito mesmo do fundo do coração, porque para mim, o meu entendimento em relação a isso é que na vida de vocês não acreditar faz sentido, né? Para mim, não acreditar é inconcebível, porque o sentido que tem na minha vida é eu acreditar em algo. E tá tudo bem, né? É muito bom eu não me sentir sozinha. É muito bom, e é muito bom saber que vocês dão conta, de se sentirem e de resolverem as questões sozinhos. Vocês se sentirem autossuficientes para lidar com as questões do dia a dia, com os problemas, com as dores, com os traumas, enfim, sem precisar de uma força maior. Talvez essa liberdade que vocês tenham, essa autonomia que vocês tenham, eu não tenho. E me sinto muito bem em não ter. Me sinto muito bem em me conectar com algo que me transcende. Então, assim, acho que é uma troca mesmo. As minhas experiências me levam a acreditar em muito. As minhas vivências me levam a acreditar em muito. Então, para mim, faz sentido. E respeito não fazer sentido para vocês. E tem também pessoas que estão tornando o ateísmo e numa outra. Como acreditar em ET, né? Também estão criando Uma uma, ideologia em cima um, disso, né? tudo, o ser, a própria história da ilha que você fala, que vamos pensar no povo lá da ilha, né? Lá perdido no meio do Uhum. nada. Então, talvez seja uma necessidade humana, né? Sim, o acreditar, Uma, né? uma necessidade humana de ter essa coisa externa.
Porque o, o que que esse povo lá da ilha sabia? Não sabia nada. Só sabia que quando desceu o avião, eles idolatraram o Então, avião e a comida. então tem gente que está fazendo do ateísmo ideologia, do extraterrestre ideologia, da ciência como Uhum, ideologia, e tem um monte de cientista que está puxando isso fora, né? Porque Uhum, ah, não quer que se torne uma ideologia, mas sim. vai ver que é uma necessidade intrínseca, né? Agora, o que a Patrícia falou é verdade, como ela disse. Quando ela tem alguns pontos, ela é muito feliz de poder recorrer à religião. Foi isso que você disse, né, Patrícia? Alguma coisa nesse É, não é nem sentido. a religião, porque religião eu É, não a, tenho, né? A minha tá, religiosidade, é. a sua religiosidade. Eu confesso para você que quando eu me vejo em algumas situações, eu tenho que respirar fundo e tenho que resolver, tá? Eu não me desespero em relação, eu não vou buscar, porque no meu ponto de vista, eu vou perder tempo, vou perder energia procurando eh, Deus, por exemplo, para resolver meu problema, sendo que eu vou ter que resolver de qualquer forma, sabe? No final das Sim. contas, sou eu que tenho que resolver, sabe? Então, mas é mais a religião, a religiosidade, ela acaba sendo muito mais confortável do que para o ateu, que ele não tem para onde correr. Eu sou ateu, ateu. Eu não acredito em energia das pedras, sabe? Para mim, pedra para ter energia é só se toma uma pedrada e a energia passa para mim. Para mim, a energia Você da não pedra é essa. acredita na energia da pirâmide? Como assim? Não. Não, entendeu? Eu não consigo, eu preciso, eu sou muito lógico. Talvez eu peque por isso, como pecado mesmo, mas eu preciso de algo que eu consiga explicar. Aí as pessoas vão falar assim: mas você é limitado. Então talvez eu seja limitado, eu não me importo. O que o meu ateísmo, a minha não crença em nada me faz muito feliz. Mas se alguém conseguir me comprovar que realmente a pedrinha de tal coisa passa energia e essa energia faz tal coisa efetivamente, eu vou acreditar. Eu só não acredito porque não me foi provado. Aí eu como fala, difere. A gente se Você difere um se pouco aí. difere dele. Não que eu Você se acredito. diferencia dele, fala assim. Isso, Me É, diferencio de obrigada. você. É o que eu quero falar bonito, Patrícia. Então, diferencio fica lindo. Fala, me diferencio de você. Então, aí o que eu me diferencio de você, porque Isso. não que eu acredite na pedra, mas eu acredito na questão energética, entendeu? Muito. uhum, Porque como se eu colocar um Deus, vamos dizer assim, que eu não acredito em Deus, mas se eu tá. colocar vamos usar a palavra que a Patrícia usou, força superior, para mim é o planeta Terra. Sim. Porque ela me dá tudo. Ela me dá água, ela me dá ar, ela me mantém aqui por causa que eu não vou sair voando, né? Por causa da lei da gravidade. Gravidade. Então, para mim, não que eu acha isso, entendeu? Mas se eu tiver que criar uma religião nova, que dá muito dinheiro, aliás, eu vou criar. Vamos endeusar a terra. Eu acho que já tem isso, não vai Uhum. ser uma coisa minha É, apenas. não vai Já ser alguém. novo, não. Não, alguém já fez. Uhum. Não tem o Por culto a quê? Gaia? Gaia não é o planeta Terra? Tem. Tem Por alguma isso que coisa eu É a falei assim? Terra Mãe. ela. Por É que a que eu Terra falei Mãe. ela? Uhum. Gaia. Então, bom, Porque assim, quem te dá tudo? Quem que te dá tudo? Da onde Terra, sai tudo? Tudo. é, falando da Terra, já que você mencionou, eu entendo o seguinte: por que tem um planeta ou inúmeros planetas a 5 milhões de anos-luz da Terra? Por que Deus fez um planeta a 5 milhões de anos-luz da Terra?
A troco de quê? Já que ele fez tudo, já que ele pode tudo, a troco de quê? Porque ele só não fez o planeta Terra e a Lua e ponto. Para quê? Para que mais que isso? Mas por isso que eu acredito piamente nas dimensões, não, vida, vou colocar vida Aham. fora desse planeta. Eu faço vida entre aspas, porque isso daí já é Uhum. uma outra discussão. É como se fosse um bairro diferente, eu com pessoas diferentes, entendeu? Que não coabitam comigo, mas coabitam numa área determinada. É dessa maneira que eu vejo. Porque tem gente que está Uhum. colocando ET em pedestal, né? E rezando que eles vão salvar. Uhum. Então, não sei. É uma necessidade, né? O ser humano parece que tem uma necessidade de ser salvo, não é verdade? E às vezes até dele mesmo, né? Porque, Sim. sabe? Porque, não sei. Gente, nossa, a, a gente não perguntou alguma coisa, Cestari, que você gostaria de falar, de trazer? Eu tenho uma pergunta. Um monte de câmera atrás de você, você é fotógrafo? Não, não, mas eu sempre gostei de tirar foto. Várias delas eu usei como. Eu aprendi a tirar foto, inclusive, em uma delas. E aí fui comprando máquina, fui ganhando e fui tirando foto. Sempre gostei. Eu fiz no colégio com a Patrícia publicidade e propaganda. Então eu Ah, adorava as aulas de. Eu inclusive, eu tinha 19, em casa tinha um quartinho pequeno, eu pintei as paredes de preto, botei uma lona e revelava a foto. Tirava as fotos e depois revelava. Foto minha mesmo, né? Não minha, de mim. Minha que eu eu sei, tirava. foto que você Sua faz. Eu também, autoria. tá Era minha vendo? A gente autoria. tá, a gente tá em casa, porque eu também fiz publicidade, como chamava? Publicidade, Publicidade Publicidade e e propaganda. propaganda. propaganda também Agora, fiz no, agora no deve ser colégio. marketing e alguma outra Ah, coisa. sim, agora é, entendeu? Mas era Meu porque você, pai, na época da gente, você fazia escolha, né? Você fazia o colégio comum ou fazia o colégio com exato. profissional, Técnico. né? Técnico. Técnico, Técnico. Aham, isso, técnico. técnico. Aí eu optei de fazer, porque eu queria fazer, na verdade, eu nem sei o que eu queria fazer, mas eu adorava essa coisa, tal, tal. Aqui são fotografias minhas, não sei se você está conseguindo ver. Não Não, dá não para dá para ver. ver. Não Eu dá vou para te ver. mostrar depois que a gente terminar Tá. o nosso bate-papo. O, Eu o- tenho uma técnica que eu faço. Eu tiro a foto, aí eu jogo e ponho no AI e eu transformo essas fotos Nossa, em. que maravilha! Que É, maravilha! eu vou te mandar uma pro Brasil. Depois você me Tá, passa. manda. Não, eu não preciso mandar nem. Eu posso mandar via e-mail, O porque elas são arquivo. Nossa. digitais. É, o Aí eu meu pai jogo foi no AI fotógrafo. e faço uma e Nossa, se que torna maravilha! uma, Coisa linda. uma pintura a óleo. Eu faço fazer, fica Nossa, que pintura a coisa linda. óleo. É. O meu pai foi fotógrafo quando ele era solteiro, né? Então, eu sempre fui criado no meio de muita foto. Então, eu acabei pegando o gosto. Peguei o gosto e não dei andamento nisso, mas sempre gostei de foto. Gosto até hoje. Mas você continua tirando fotografia? Sim, sempre que eu posso, eu passo a mão nessa daqui e vou tirar foto. Nossa, que maravilha, que maravilha. Tá vendo? Uma pessoa feliz, uma pessoa que vai fazer coisa bonita. Patrícia, você tem mais alguma pergunta, meu amor? Não, gente, por mim tá ótimo. Eu só quero agradecer mesmo a participação do Sestari. Com muito Eu que carinho, uma agradeço. pessoa que eu amo. E olha isso, né? Eu com a minha fé, ele sem a fé, e a gente se dá tão bem, e isso nunca foi um entrave para nossa relação, muito pelo contrário. Eu acho que a gente se alinha e se encaixa nessa amizade muito bem, né não? Ou eu tô errada? Sim, não, Ah, bom, certíssimo. ah, bom. Certíssimo. E a gente até conversa sobre isso. Sim, E sim, nunca é um embate, nunca é uma discussão. É sempre mais compartilhar ponto de vista e respeito mútuo. sim. Eu acho que funciona muito bem. Não, mesmo porque eu sempre falo para ele que ele é uma pessoa é,
tão genuína na bondade Obrigado. que ele carrega, que, sabe, assim, ele por si só, se a gente tivesse que fazer uma religião, pensar em religião como freio social, como condutora de moral e ética, eu acho que ele podia fundar a dele, porque ele traz isso nele de forma Pelo menos ia dar muito mais dinheiro que a intrínseca. advocacia. Com Nossa, certeza, gente, com eu ia ser a sua certeza. coroinha, eu ia passar a cestinha, Só tá? Aí eu ia ser, como fala aquela pessoa que dá sermão, eu ia ser a Você sua ia sermoa. cantar, você ia cantar no culto. Não, eu Sim. queria ser a sermoa lá, como fala, a pessoa A que faz o sermão. pastor? cerimonialista? É, Não, Ah, ela queria pregar mesmo, ela queria dar o sermão. ah. eu ia Ai, Mas pregar. tem um exercício estoico você que chama premeditatio malorum. Você já ouviu falar? não. Não. É um exercício estoico que esse premeditatio malorum é você antever o que pode dar errado, tá? Hum, Então, como funciona? Você Você sabe as coisas que podem dar, algumas coisas a gente sabe que vai dar errado, ou pelo menos a gente entende como errado. Por exemplo, você sabe que seus pais, na, no andar normal da vida, vão falecer antes. Você tem três irmãos. Ao invés de você esperar a morte deles para fazer, por exemplo, o inventário, que vai ser custoso para todo mundo, você pode fazer essa divisão em vida ainda, é você antever o que pode dar errado e tentar minimizar ou aceitar o que vai acontecer. Mas eu acho que se as pessoas fizessem esse exercício de antever o que pode dar errado, não jogar a coisa para com a uma barriga? entidade. É, exato, e falar aquela história assim, ai, Deus sabe o que faz. Não, gente, pensa um pouquinho, você sabe o que pode dar errado, sabe? Você sabe que se você sair às 3 horas da manhã para ir abastecer o seu carro, é complicado. Para que você vai fazer isso? Sabe? Uhum, Tenta evitar. Ou seja, você consegue saber as coisas, você consegue antever algumas situações. E algumas são inevitáveis. Por exemplo, dentro como eu disse, da ordem natural das coisas, seus pais falecerão antes de você, sabe? Tenta minimizar isso, ou então aceitar isso, sabe? Eu vou estar de boa com isso, mas você não precisa recorrer no final depois que acontece a nenhuma entidade. Eu não sei, Como eu é que quero me chama esse fazer. negócio? Repete de novo, como é que é o nome? Tá. Você pode até procurar alguém que saiba mais sobre o estoicismo para falar num podcast seu, de vocês, né? Mas como é que Chama você fala latim? Premeditatio Malorum, que é você premeditar Preditatio o que malorum. pode acontecer de errado. uhum. É isso. Mas É, você fez eu lembrar uma coisa, que na Bíblia tem um negócio bem interessante que Deus falou lá, livrarás dos ares que eu livrarei dos males, né? Tá lá. O pessoal não ia às 3 horas da manhã colocar gasolina no carro. Tá lá. Exatamente, exatamente, exatamente. Não, existem inúmeras passagens na Bíblia que são muito, muito interessantes. O problema é que nem todo mundo lê. O problema em é que a pessoa prática. lê, não coloca em prática e fica arrotando que isso é bom, que ela faz esse tipo de coisa. Esse um dos problemas, né? É, mas é bem interessante. Eu gostei desse negócio. Meu marido faz isso daí. Meu marido, ele acredita nesse daí. A gente nem sabia a coisa, mas ele já preparou tudo, entendeu? Ele já. Mas Mas, aqui a cultura daqui ela é um pouco diferente da cultura brasileira. Aqui o bom, pessoal. a cultura de vocês, inclusive, é vocês estocarem comida, que é extremamente necessário. Estocar, fazer estoque de água, de comida, porque vocês sabem que se é aquela situação que eu tinha comentado numa outra oportunidade, que se hoje acabasse a energia elétrica e se a gente ficar 10 dias sem água, sem comunicação, sem nada, isso aqui vira um pandemônio. Você pode rezar para quem você quiser, não vai resolver.
Isso, estou falando de Uhum. energia elétrica. Tô falando de energia elétrica, que não tinha na época de Cristo, né? É. Então você tem que se precaver. Os Estados Unidos têm muito disso, né? Vocês têm essa Porque, cultura porque de, tá na de- cultura. Eu senti exatamente. isso. Porque que nem assim, o pessoal vai ficando velho. É raro as pessoas no Brasil que fazem um testamento. É Uhum, raro. Vamos colocar isso. É raro, uhum, sabe? Aqui, todo mundo faz testamento. E eu acho que é até uhum. inteligente, porque assim, o testamento já não faz a guerra. Às vezes sim, Sim, porque a família sim. contesta, tal, tal, tal. Quem quer guerra, faz guerra. Mas já é esse negócio aí que você falou em latim. Premeditatio malorum. Pretitotum Premeditário malorum. É. malotium. Entendeu? Eu sei que é latim, a única coisa que eu sei é latim. Então, eu acho que é até inteligente esse negócio, esse preditatio. Eu vou falar pro Paul hoje. Paul, você é um preditatio malotium. Premeditato malorum. Isso daí. Gente, mas olha, eu adorei a gente poder Também gostei conversar demais. e falar sobre um assunto que eu acho que muitas pessoas. E foi legal falar com vocês sobre isso, porque acho que tem muitas pessoas que se percebem e se reconhecem nesse nicho de ateu, né? E que acham que tá sozinho, ou que pensam de forma errada, ou Uhum. que são culpados por pensar assim. Então, dividir com eles a experiência de vocês e como vocês acreditam que as coisas funcionam e aquilo que vocês não acreditam, acho que é muito legal também. Então, acho que a gente conseguiu levar para os nossos visionários um pouquinho mais sobre possibilidades de uma visão paralela. E você falou uma coisa muito importante, Patrícia, de as pessoas, às vezes, terem medos de serem. Não precisa nem ser ateísta, mas de fazer as perguntas, entendeu? De Sim, questionar. Tem gente que tem medo de questionar. Tem gente que tem medo de fazer perguntas. Até sofre, né? Por esse medo e se coloca numa situação de sofrimento humano por o medo até de falar não. Não, eu não quero, eu sou diferente. sim. E do Tem pessoas que vão, pertencimento. tem pessoas que para pertencerem a uma religião seguem aqueles dogmas e aquela fé cega que não questiona, mas que por outro lado não se sentem conectados e se sentem culpados por isso. Então é Sim. todo um sofrimento que as pessoas carregam e que é desnecessário. A gente pode ser no mundo de forma diferente, né? Eu posso ter fé ou não ter fé e ser feliz com isso. Então acho que tratar as coisas de uma forma mais leve é a proposta do que a gente conversou hoje. Então, eu estou E super até, feliz, até que o agradeço muito. Sestari, até que o Sestari falou não fazer apologia, eu concordo, porque assim, a gente não está fazendo apologia do ateísmo aqui. A apologia que a gente está fazendo aqui é de você se encontrar e ser feliz naquilo que você quer. Mas Uhum. Uhum. questiona, não, eu não sei, talvez, eu não vou falar pelo Sestari, vou falar por mim. Não põe aquela bandana de cavalo, entendeu? Sabe? Exatamente. Porque isso daí é complicado. Porque até a fé, né, gente? Até a fé. Se a gente tem que ter uma fé, que ela seja consciente e que ela não seja algo doutrinável. Então, assim, me doutrinaram dessa forma e eu sigo sem saber por quê. Não, isso não é fé. Isso é condicionamento. A fé, ela precisa, sim, ser questionada e você precisa se sentir convicto e fazer sentido. Se não fizer, pula para a próxima e vamos ver o que dá. Mas eu acho que é isso, buscar o sentido para a própria vida. Se responde o seu sentido de vida, já está de bom tamanho. Seja feliz. A única coisa que eu falo, ó, ache o teu caminho, seja feliz. Seja feliz, ri, tira fotografia, sabe? Exatamente. Seja É o isso. Mossorano, como que é? Computituro, o latim de novo. Eu adorei aquilo. Premeditato Premeditatio malorum. malorum. Bom, eu não tenho memória, né? Eu tô assim sem memória. Preditatio malotio. Adorei. Premeditatio malorum. Preditatio malorium. É de premeditação. Premeditatio, Premeditação. premeditatio malorum. Premeditatio malorium. É.
ficou melhor. Então vamos lá, Patrícia, vamos se despedindo do Sestari. Sestari, você tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa? Bom, a gente vai deixar todas as suas informações no crédito, né? Mas você quer Uhum. falar? Você quer deixar no ar alguma informação para as pessoas podem? Porque lembra, gente, ele é um advogado civil. Se você está aí com problema de civilização civil, você tem que chamar o Sestali. É, gente, é. Você quer deixar Então, algum no ar ou você quer que eu ponha tudo no crédito? Não, coloca tudo no crédito, não tem problema. Eu gostaria de agradecê-las pela oportunidade de estar aqui, de ouvir eu falando minhas besteiras. Não, não é besteira, É, não. eu gostaria que as pessoas, se eu ofendi alguém, eu peço desculpas, que não foi a minha intenção, tá? E eu acho que as pessoas só deveriam pensar livremente, sabe? Sem imposição, sem dogma e, acima de tudo, respeitando. Porque muitas vezes a gente, até a religião, não estou falando em relação aos ateus, não, que nós somos minoria, mas muitas religiões, elas também se fazem em cima das outras religiões, falando mal das outras religiões, fazendo chacota das outras religiões, Hum, sabe? Respeita, gente, deixa o povo. O outro é muçulmano, deixa ele ser muçulmano, sabe? Ele é hinduísta, deixa ele ser hinduísta. Sabe, ele acredita na deusa Shiva, que tem um monte de braço. Ótimo, sem problemas. Ele cultua a vaca, sem problemas. Sabe? O cristão acaba cultuando um Deus que nem nome tem, né? Meu marido nunca Então é isso. poderia cultuar a vaca, porque aquele adora uma carninha, entendeu? Aí a Então ele ah, cultua de uma forma diferente. Ele cultua de uma forma exatamente, diferente. Mas é isso, eu agradeço exatamente. imensamente pela oportunidade. Olha, muito obrigada, Cestária, por você ter tirado o tempo do seu dia para estar participando aqui do Paralela, do Visão Paralela. E a gente que agradece muito, muito mesmo, você, a sua esposa, Tá? entendeu, a contribuição, esse coloquial inteligente, Disponibilidade. disponibilidade, esse coloquial Um inteligente que prazer. você tem. Entendeu? A gente agradece de público. E a Gabriela também, que é a sua esposa, uma lindinha que, sabe, deu freedom, como Obrigado. fala, deu um cartãozinho de freedom. Pra você. Tô brincando. Tá É. bom. Patrícia, você tem mais alguma coisa? Não, só agradecer, gente. É muito bom encerrar mais um episódio nesse astral. E já pronta para o próximo. Não, só queria fazer uma observação. O Sestari, ele conhece de muita coisa importante, de muita coisa interessante. Então, eu acho que em breve a gente pode chamar ele para outro assunto. Deixa eu falar para vocês mandarem os seus e-mails para a gente, tá? No visãoparalelapod@gmail.com e também para vocês estarem se inscrevendo no canal, para coisar o sininho lá, tá? Para quando sair um novo episódio, vocês serem acionados, tá? A gente está precisando dessa colaboração, a gente está precisando desse exercício de estar fazendo a coisa todos nós juntos. E também agradecer a Cultural para estar tendo patrocínio, patrocinando a gente todos os episódios e ajudando a gente estar, entendeu? Construindo esse mundo visionário que a gente tanto quer construir, né, Patrícia? Sim, sim. Então participem, compartilhem, curtam, comentem aqui no chat, pode deixar pergunta também aqui. Ajudem a gente a movimentar o canal, tá bom? E se alguém tiver Obrigada. alguma pergunta para o Sestari, se não quiser entrar diretamente em contato com ele, manda para o visãoparalelapod@gmail.com que a gente redireciona para o Sestari também, tá bom? Então vamos Sim. lá, vamos embora, vamos dar tchau. Beijo, Vamos dar um gente. beijo, Beijos. gente. Brigadão por Tchau, ficar com tchau. a gente. Eu, Tchau. Patrícia Carvalho, me despeço aqui. Eu, Cici Abreu, deixo um beijão. E vocês estarem, deixo um beijo para todos. Tchau, gente.